Olá, sou Henrique Duque, trader e analista de investimentos, e nesse vídeo eu vou mostrar o que você precisa fazer para conseguir lá na frente, no seu futuro, viver só do rendimento das suas aplicações financeiras. Aplicações de renda fixa como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, elas pagam juros para quem investe. E aplicações de renda variável como ações, fundos imobiliários, pagam dividendos, que é a distribuição do lucro das empresas, no caso das ações, e a distribuição dos rendimentos de aluguéis, no caso dos fundos imobiliários. E sim, é possível que com o tempo isso vire uma renda passiva capaz de te sustentar, ou então, pelo menos, no mínimo, sirva aí como uma renda complementar. Só para dar uma ideia de valores para vocês, se a gente considerar esses juros e dividendos rendendo 8% ao ano numa carteira, que é uma estimativa conservadora, para conseguir uma renda mensal de R$ 6.500, que é considerado o mínimo ideal para se viver no Brasil, você precisaria aí ter investido um valor na casa de R$ 1 milhão. Pô, mas 1 milhão, isso é muita coisa, eu tenho muito menos, ainda estou longe disso. Eu sei, e é justamente esse o desafio e isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Como você sair dessa situação que você está hoje, de pouca ou mesmo nenhuma grana investida, e chegar nesse R$ 1 milhão investidos capaz de te dar essa renda passiva. E a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Essa coisa de ir do 0 a 1 milhão em 6 meses é fantasia. Comigo não é assim, eu sou bem pé no chão, então... Claro, quanto tempo vai demorar varia de pessoa para pessoa, depende de quanto cada uma vai conseguir investir, aportar ao longo do tempo, mas na média eu estou falando aí de um projeto de 20 anos. É esse o horizonte que a gente precisa ter para conseguir construir essa renda passiva. E a estratégia de investimentos que eu vou apresentar aqui para vocês, o mínimo que eu recomendo que vocês tenham para seguir ela é de R$ 5 mil. Por uma questão operacional de você conseguir ali replicar exatamente a minha carteira recomendada. Mas se você tem menos do que isso, não tem problema, você não precisa ter esse valor para começar a investir. No meu Instagram, no meu YouTube, eu dou recomendações de investimentos a partir de R$ 40. Então, mesmo que você tenha pouco, pegue esse pouco e começa, dá o primeiro passo, que é o passo mais importante. Mesmo que você consiga ir juntando um pouquinho, isso já vai fazer diferença porque a maneira com que o dinheiro acumula, ganha valor ao longo do tempo é algo impressionante. Deixa eu mostrar para vocês aqui no computador para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então eu estou aqui no site do simulador de investimento da Mobius. Se você digitar no Google simulador de investimento vão aparecer várias opções, essa é só uma delas. E a grande maioria aí, praticamente todas, são gratuitas. Então vou descer aqui nessa parte tipo de investimento, vou marcar essa primeira opção de CDB, LC, títulos públicos, só para ele já calcular automaticamente o imposto de renda sobre os rendimentos da nossa aplicação. Investimento inicial, colocar R$ 300 e depois mais R$ 300 de investimento mensal. Prazo, vou colocar 20 anos e rentabilidade 18% ao ano, que é a rentabilidade histórica da carteira perpétua, se você tiver um percentual maior em renda variável, em ações, né? Então aqui basicamente ele vai simular para a gente quanto eu vou conseguir acumular investindo R$ 300 por mês ao longo de 20 anos, rendendo 18% ao ano. Apertar aqui calcular e ele já mostra aqui o valor para a gente. Então, entre o que eu investi e mais o quanto esse dinheiro rendeu, eu teria aí ao final de 20 anos algo em torno de R$ 500 mil, já descontando o imposto de renda. E como eu falei antes, esse valor varia de pessoa para pessoa, né, de acordo com quanto cada uma vai conseguir aportar ao longo do tempo. Mas o que eu quero que vocês se concentrem agora não é no valor em si, e sim nesse gráfico aqui de baixo. Esse azul aqui é o dinheiro que você investiu ao longo do tempo, né? Esses R$ 300 por mês. E o verde é o quanto esse dinheiro rendeu. Então, né, colocando de outra maneira, o azul é o dinheiro que você trabalhou para ganhar e investiu, e o verde é o quanto esse dinheiro trabalhou para você. E olha como a diferença aumenta
ao longo dos anos, né? Chega no final, praticamente todo o valor são os juros que a sua aplicação rendeu, né? O quanto você investiu mesmo fica ali pequenininho. Então, é isso que eu quis dizer com a capacidade do dinheiro acumular valor ao longo do tempo. E realmente é impressionante, né? Ó como o dinheiro vai trabalhando para você ao longo do tempo e chega no final, praticamente quase tudo que você tem ali é o rendimento das suas aplicações e o quanto você investiu de fato fica como uma parte bem pequenininha aqui. É por isso que é tão difícil você ficar buscando ganhos rápidos no mercado financeiro, porque quando você faz isso, você está colocando o tempo contra você ao invés de usar ele a seu favor. E o que eu sempre digo é, o tempo é o seu maior aliado nos investimentos, não faça dele um inimigo. E realmente quando a gente percebe isso, muda bastante a nossa maneira de ver as coisas. Vamos ouvir agora algumas pessoas que já entenderam isso e já começaram aí a sua caminhada rumo a um futuro vivendo só do rendimento das suas aplicações financeiras, para assim ter mais tempo de fazer as coisas que você gosta e ter mais tempo para passar junto com as pessoas que você ama. Gente, meu nome é Renata, eu sou empresária. Eu conheci o Henrique através do Instagram, comecei a seguir o perfil dele no segundo semestre do ano passado e eu entrei em contato com ele, perguntando se ele fazia consultoria financeira e ele me apresentou a carteira perpétua. Antes de eu conhecer a carteira perpétua, eu só investia em renda fixa, tesouro direto. Após conhecer a carteira perpétua, eu me senti muito mais segura para começar a investir em ações. O meu objetivo, né, daqui 15, 20 anos, ter uma renda extra para minha aposentadoria. E eu estava em busca disso, de alguém que eu confiasse nas indicações para investir. E eu fiquei muito feliz de encontrar o Henrique, a carteira perpétua, e estou muito satisfeita com meus rendimentos até o momento, esses poucos meses que eu estou investindo. Eu sou Luiz Monsores, sou comerciante há mais de 15 anos, conheci Henrique através de Lorena. Lorena, minha amiga, de longa data do Pedro II, vendo uns vídeos do Henrique na internet. Aí eu falei assim, pô, esse cara é dono de carteira perpétua. Eu, como curioso, né, comerciante, falei assim, cara, que maneiro. Ao invés de ficar quebrando a cabeça, vamos dar uma chance pro Henrique para ver se ele consegue render esse meu dinheiro, né? Cara, incrível como em pouco tempo meu dinheiro já tá rendendo. Henrique, a sua carteira tem clareza, tem consistência. E você, cara, você nasceu para isso, você tem cuidado, zelo. Quando o mercado tá alto, você vai lá e manda mensagem. Quando o mercado abaixa, você vai lá e manda mensagem. Muito obrigado, cara. O meu objetivo é muito óbvio. Eu tenho 35 anos, daqui a 15, 20 anos eu quero ter mais tempo de qualidade com a minha família. E como eu não quero perder renda, como eu não quero perder minha qualidade de vida, eu invisto hoje, para daqui a 15, 20 anos, eu compensar essa minha ausência no trabalho com bons investimentos feitos hoje. Então, galera, pega a dica, assine a carteira perpétua, contacte o Henrique, que além de ele ter boas dicas no Instagram, ele tem boas dicas na carteira perpétua. Um abraço. É legal ouvir e perceber como que a maneira com que a gente se relaciona com o nosso dinheiro acaba definindo muita coisa na nossa vida, e isso é algo que eu aprendi desde muito cedo, porque eu nasci e cresci numa família rica, mas que sempre conviveu com estresse financeiro. Ah, mas como assim? A pessoa é rica e passa perrengue de grana? É aquela coisa, gente, o dinheiro é muito mais fácil de gastar do que de ganhar. E a grande maioria das pessoas que ganham grana levam também o seu padrão de vida para esse mesmo nível. Aí fica equilibrado ali, pau a pau, quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa gasta, nunca sobra nada. E se tem algum tipo de imprevisto ali do lado do quanto a pessoa ganha, acaba passando algum tipo de perrengue. No meu caso, tanto a minha mãe quanto o meu pai tinham cada um a sua empresa, que é um negócio mais instável em termos de fonte de renda, esses imprevistos e, consequentemente, esses perrengues financeiros aconteciam com uma certa frequência, só que eu também nunca fui dessas pessoas alienadas, sabe? Aquela pessoa que tem grana e fica falando que é classe média. Não, eu morei grande parte da minha vida do lado de Paraisópolis, que é a
uma das maiores comunidades aqui de São Paulo, e via como a maioria das pessoas, a maioria das famílias vivia lá, e sabia que mesmo com esse tipo de estresse financeiro, a minha família vivia numa condição muito privilegiada. E então, desde pequeno, eu sempre fui muito sensível a isso, né? A ver como todos os problemas que vêm com a falta de dinheiro, quando você tem pouca grana, e os problemas que vêm quando você tem dinheiro, mas não sabe gerir ele da maneira mais adequada. Então, desde muito pequeno, sempre fui muito ligado nessa questão do dinheiro. Com 12 anos, comecei as minhas empreitadas, né? Sabe aquela criança da escola que tem sempre algum rolo, está sempre vendendo alguma coisa, né? Esse era eu. Esse interesse me levou a fazer faculdade de economia. Antes, durante a faculdade, eu fiz trabalho de tudo que é tipo, trabalhei em loja de roupa, chocolate, como office boy, bartender, trabalhei lavando carro, estampando camiseta nos Estados Unidos, e mais para o final, depois da faculdade, tive uma passagem aí por um banco e uma corretora, até que com 20 anos decidi iniciar a minha carreira como empreendedor, e de lá para cá tive 2 empresas. A segunda eu ainda tenho, na verdade, mas há um tempo atrás, em 2019, eu resolvi reestruturar ela de uma maneira que eu conseguisse ter uma renda mensal, sem precisar gastar tanto tempo, para me dedicar, aí sim, à minha verdadeira paixão, que são os investimentos. Então, já tinha uma experiência trabalhando como analista de investimentos, depois como investidor, investindo meu patrimônio ao longo desses anos, só que nesse momento eu decidi me dedicar exclusivamente a isso. E então estudei e aprendi técnicas de análise diferentes, aí além da análise das finanças e do modelo de negócio das empresas, eu comecei a usar também a análise de gráficos, análise de dados usando programação, e com base nisso fazer uma gestão ativa do meu patrimônio. Até que com o tempo eu encontrei aquela que eu considero a fórmula ideal para fazer o meu patrimônio crescer com segurança no longo prazo. E ainda aprendi a usar a meu favor as fortes oscilações da Bolsa Brasileira. E esse equilíbrio é uma coisa que a maioria das pessoas não entende, ou as pessoas tendem a ser extremamente conservadoras, só ter investimentos de renda fixa, por exemplo, ou as pessoas acabam tomando risco demais, né? Investem só em ações, às vezes até em investimentos mais arriscados, como opções, enquanto que, na verdade, uma carteira de investimentos ela tem que ser pensada como um time de futebol, com um equilíbrio entre defesa, meio de campo e ataque. Na defesa vão ser os investimentos de renda fixa, atrelados a CDI, Selic, inflação, que nesses momentos de crise, quando os juros sobem, a inflação sobe, são os investimentos que, além de segurança, vão entregar uma boa rentabilidade para a nossa carteira. No meio de campo, ações pagadoras de dividendos e fundos imobiliários, que dentro do universo da renda variável são ativos mais estáveis e capazes de entregar uma renda para a gente, um retorno mesmo em momentos de crise. E no ataque, as ações de crescimento, que são aquelas ações que nos momentos ruins do mercado, da economia, sofrem um pouco mais, mas nos momentos bons elas vão se valorizar muito e puxar o resultado da nossa carteira para cima. E nessa última parte, relativa às ações de crescimento, eu acho que é legal a gente aprofundar um pouquinho mais aqui, porque quando se discute esse objetivo de você no futuro viver só da renda dos seus dividendos, geralmente o caminho que te ensinam é: monte uma carteira de fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. No começo esses valores vão ser muito pequenos, mas se você ir juntando e reinvestindo, ao longo do tempo isso vai virar uma renda interessante para você. E não é que isso não funcione ou esteja errado, mas é que assim vai demorar muito para você conseguir atingir esse objetivo. E lembra lá no começo que eu falei que para a gente ter uma renda de fato interessante de juros e dividendos, a gente precisa ter um valor investido aí na casa de R$1 milhão, e que você provavelmente ainda está um pouco longe disso. A gente precisa então acelerar o crescimento do seu patrimônio, para você não demorar tanto assim para atingir esse objetivo. E os fundos imobiliários, as ações pagadoras de dividendos, de fato elas têm um pouquinho mais de estabilidade, de segurança,
mas a valorização delas ao longo do tempo não é tão expressiva assim, enquanto que as ações de crescimento têm potencial de, num único ano, ter um retorno de 100%, às vezes mais do que dobrar de valor, que é um retorno que um fundo imobiliário demora pelo menos uns 5 anos para te dar. Então, é assim que eu monto a minha carteira, juntando investimentos com diferentes características para ter uma estratégia que me entregue retorno e segurança no longo prazo. E é essa estratégia que eu vou apresentar agora para vocês, que é uma junção aí dessa minha experiência, essa minha dedicação, a minha paixão, que são os investimentos, a minha vocação de empreender e o meu propósito, que é ajudar as pessoas a terem uma vida financeira melhor. Então eu desenvolvi uma plataforma, a Carteira Perpétua, que fazendo assinatura no valor de R$ 339, você ganha acesso a ela durante um ano. E no final desse período escolhe se quer renovar ou não a sua assinatura. Dentro da plataforma você consegue ver lá todos os meus investimentos recomendados de renda fixa, entre títulos públicos, CDBs, LCIs e LCAs, e a minha carteira recomendada de renda variável, que é formada por 15 ativos, entre ações, fundos imobiliários e BDRs. BDRs eu não tinha comentado aqui ainda, são ações de empresas estrangeiras que a gente consegue investir por aqui mesmo através da nossa bolsa. Fora isso, tem uma série de vídeos explicativos, mas calma, não é nada muito longo, não é curso, é só para vocês entenderem e saberem o que vocês estão fazendo. Então são vídeos explicando conceitos básicos sobre cada um dos investimentos, ensinando vocês a como vocês têm que distribuir os seus investimentos entre cada modalidade de acordo com o seu perfil de risco e mostrando como abrir conta numa corretora e fazer cada um desses investimentos recomendados pela plataforma da corretora. Fora isso, tem as ferramentas de acompanhamento dos investimentos. Então, tem uma planilha que você faz o download lá e ela já calcula automaticamente como está a performance da sua carteira de ações, os relatórios mensais que eu publico lá e as notificações sobre os melhores momentos de comprar, manter e, eventualmente, vender as ações. Isso é um negócio que o pessoal elogia bastante e você não vê muito por aí no mercado. Eu acompanho os movimentos do mercado diariamente e vou dizendo ali os melhores momentos para você comprar as ações, manter e, eventualmente, vender alguma das ações e assim a gente ter uma relação de risco e retorno melhor em cada um dos nossos investimentos. Então não é nada muito complicado, difícil, eu uso uma linguagem bem objetiva e acessível em todo o material que eu faço, não fico usando palavra difícil, não é um negócio que vai te demandar um baita tempo, só no começo você vai precisar se dedicar um pouquinho mais só para aprender, entender como funcionam as coisas, montar a sua carteira e depois é só ir fazendo o acompanhamento. Não precisa ficar ali mexendo, investindo toda hora. Você vai mexer na sua carteira menos de uma vez por mês. Então, mesmo que você não saiba nada, não tenha experiência nenhuma com investimentos, você vai conseguir aprender tudo de uma maneira simples, rápida e fazer os seus investimentos e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você de uma maneira muito eficiente, que nem eu faço. Naturalmente, a gente tem que ter muita preocupação com a pessoa que a gente vai escolher para auxiliar a gente com os nossos investimentos. Então, é importante eu falar aqui que eu tenho toda a certificação necessária para poder recomendar investimentos para vocês com base em todas as técnicas de análise, que é o CNPIP. E, além disso, eu convido todas vocês a conhecerem melhor o meu trabalho no YouTube, no Instagram e verem o meu nível de seriedade e o meu nível de compromisso com vocês. E aqui mesmo no meu site, rolando a página mais para baixo, eu mostro a performance histórica da estratégia da carteira perpétua comparada com os índices do mercado. Só para detalhar para vocês, na parte de renda fixa, eu uso um histórico de 100% do CDI, o que é bem tranquilo da gente conseguir, Só o meu CDB com liquidez diária, que eu recomendo como reserva de emergência, rende 102,5% do CDI. E na parte de renda variável, são as minhas carteiras recomendadas desde 2016, que é isso aqui, vamos dar uma olhada. Então, esse é o relatório de todas as carteiras recomendadas de renda variável pela estratégia desde 2016. Esse relatório fica disponível para quem faz assinatura do produto e também quem quiser no meu site
tem uma janela ali que abre, que você coloca seu e-mail, eu mando esse relatório para vocês por e-mail, ou então pode mandar uma mensagem no Instagram pedindo. Eu sou bem transparente, gosto mesmo de mostrar para todo mundo o relatório completinho. Então aqui a gente vai descendo, vê a carteira recomendada de ações em 2016, eu coloco sempre a rentabilidade do índice junto para poder comparar. Aí depois 2017, 2018, 2019, 2020, né? Aqui que eu falo, né, essas ações de crescimento aí capazes de entregar mais de 100% de retorno em um único ano. Isso é uma coisa que puxa bastante a rentabilidade da nossa carteira. Depois 2021, a mesma coisa, né? Sempre tem algumas ações que se desvalorizam, uma ou outra que acaba se desvalorizando mais, mas tem sempre umas que se valorizam bastante e puxam o resultado da carteira para cima. Por isso que é importante ter sempre uma carteira diversificada. Aí depois 2022 e assim vai. Novamente, quem quiser esse relatório é só preencher o e-mail ali no meu site ou então me mandar uma mensagem que eu mando o relatório completinho para vocês. Então é sim uma estratégia que funciona e que vocês vão conseguir replicar, mesmo que vocês não manjem absolutamente nada sobre investimentos. Quer ver? Vamos ouvir mais alguns depoimentos aí. Olá, eu sou a Viviane, coordenadora de e-commerce e educadora financeira. Por ser educadora financeira, eu tenho bons conhecimentos na área de investimentos, porém eu tenho um perfil muito mais conservador. Mas eu sei o quanto é importante a gente ter uma carteira diversificada, principalmente para mim que ainda sou jovem e tenho um longo período aí pela frente. Quando eu conheci a carteira do Perpétua do Henrique, o que me surpreendeu foi a facilidade dela. A diversidade dela realmente é uma carteira diversificada, tá? Porque a gente tem acesso à renda fixa, renda variável, né? Que vai ser ações, fundos imobiliários, BDRs, né? E realmente está trazendo muito retorno para minha carteira depois que eu segui as recomendações dele. Então é isso, pessoal. Uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo é apresentar os investimentos em caráter de urgência, né? Naquele estilo, é uma oportunidade única que se você perder agora vai ficar de fora. Não é assim que eu trabalho, mas em se tratando de investimentos, eu devo dizer que quanto mais cedo vocês começarem, mais cedo vocês vão atingir os seus objetivos. Então, se você ainda não tem esses R$5.000 para seguir a estratégia da carteira perpétua, me segue lá no YouTube, no Instagram e vê as minhas recomendações de investimento para valores menores. E se você já tem esses R$5.000 para investir, não fique enrolando e faz logo a sua assinatura da carteira perpétua, que fazendo isso, mais perto você vai estar de realizar os seus sonhos. E se você fizer a assinatura da carteira perpétua e por qualquer motivo não gostar do produto, achar alguma coisa ruim, eu dou uma garantia de até 3 meses, ou seja, se em até 3 meses você não estiver satisfeita com o produto, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Isso sem treta, sem pegadinha, não. Pediu, recebeu. Esse é mais um dos diferenciais do meu produto, né? Os que tem por aí geralmente dão só a garantia de 7 dias, que é o mínimo obrigatório por lei, mas eu não. Pelo respeito e consideração que eu tenho por vocês e pela confiança que eu tenho no meu trabalho, eu dou essa garantia de 3 meses. Tá? Então, agora é isso, eu vou ficar por aqui. Obrigado aí pela atenção, por ter tido paciência aí de ficar até o final e bons investimentos para todos e todas vocês.